Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal do YouTube e hoje eu tenho certeza que você vai rever bastante a sua vida. Você já ouviu alguém falar, eu não tenho nada, sou pobre, eu não tenho nada. De repente, vem alguma catástrofe, uma enchente, a casa pega fogo, enfim, alguma coisa que aconteça sobre esse nada que a pessoa diz que tinha. E ela diz, eu perdi tudo o que tinha. Você já ouviu isso, né? É engraçado porque para nós seres humanos, aquilo que nos resta, aquilo que a gente tem, é nada. Só que hoje você vai aprender que isso que te resta é tudo nas mãos do nosso Criador. Então vamos à palavra de hoje. Vamos ler na Bíblia o livro de Apocalipse, no capítulo 3, ao versículo 1 em diante, que diz assim: escreve essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Eu vou ler a parte A do versículo 2 de novo, só para você entender. Desperte, fortaleça o pouco que te resta. Sabe o que Deus está convidando você aqui para fazer? Através do que o apóstolo João nos escreveu? Deus ele está te convidando para você fortalecer aquilo que te resta. Ou seja, para de viver a partir do que já foi. Para de viver daquilo que você perdeu, daquilo que já não faz mais sentido. Viva a partir do que te resta, daquilo que você tem nas mãos, do que está do seu lado hoje. Nós estamos vivendo numa geração, gente, que nós somos muito do que vai vir, né? Uma geração muito visionária, daquilo que nós vamos ser lá na frente, daquilo que nos espera, daquilo que nós vamos colher através das nossas conquistas. Mas a Bíblia diz que Deus ama os remanescentes, aqueles que restam. Deus usa centenas de relatos de milagres aqui mesmo dentro da Bíblia para te mostrar o que Ele faz a partir daquilo que a pessoa tem, a partir daquilo que resta para ela. Só que nós, eu e você, não temos a visão que Deus tem. Então nós sempre olhamos para aquilo que nós queremos, sabe? Nós olhamos para o que nós ainda não temos na mão e desprezamos o que está do nosso lado. Só que justamente a partir disso que você despreza, que Deus multiplica, que Deus faz a sua vida prosperar. João, o apóstolo que escreveu esse livro de Apocalipse, ele é um remanescente. Ele foi o único discípulo que restou dos 12. Só restou João. E olha que engraçado, Jesus fala ao discípulo que resta, ao que sobra, exatamente o que Jesus precisava falar a respeito do restante. Ele fala para quem restou sobre o que restava à humanidade saber. Jesus, ele fala exatamente ao último discípulo as últimas revelações. É para o último que ele deixa bem claro quem ele era, quem ele é e o que irá acontecer na sua vinda. Entenda que Deus é um Deus que trabalha agora. Exatamente agora. Quando Jesus estava dando essa mensagem para a igreja de Sardes, ele não estava repreendendo eles, ele não estava condenando, na verdade ele estava dando uma esperança para essa igreja. Ele estava querendo mostrar que aquilo que eles não estavam conseguindo valorizar era exatamente ali que Deus agia, porque Ele é um Deus que trabalha com o que a gente tem na mão. Entendeu? Por isso é tão importante que a gente se desperte e a gente consiga compreender esse lado espiritual e não só o nosso lado humano. Porque não tem nada a ver com aquilo que você perdeu, nem com aquilo que você vai ganhar, tem a ver com aquilo que você tem na mão. Lembram-se da parábola do filho pródigo?
Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu essa parábola com uma versão, a versão do filho perdido que retorna ao pai para a alegria da casa. Mas e o filho que estava em casa? E o que restava? Vamos ler isso na Bíblia? Lucas capítulo 15, versículo 28 em diante fala assim, ó. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Vejam agora o outro lado da história. Um pai que estava tão preocupado com aquele filho da parábola do filho pródigo, que ele simplesmente esqueceu que existia um filho que estava dentro de casa, que o honrava todos os dias. O que eu vou dizer para vocês agora, por favor, não é uma regra, tá? Coloquem entre aspas aí. Isso daqui é uma estatística. Segundo estatísticas, pessoas se separam do seu primeiro relacionamento por conta de 20% que não bateu com seu cônjuge. E elas se casam com a segunda pessoa escolhida, focada nos 20% que não tinham deste relacionamento. Somente depois é que descobrem que faltavam os 80%. Entendo que isso não é uma regra, são estatística. É o que acontece na maioria dos casos. Existem exceções sempre. Mas na maioria dos casos, estatisticamente falando, isso deixa bem claro como nós reagimos. Nós esquecemos de dar valor àquilo que está com a gente, buscando o que nos falta, valorizando aquilo que queremos ter ou que não tivemos, esquecendo daquilo que temos. Às vezes, você está mais preocupado com um amigo seu que te traiu, que fez algo pelas suas costas, que te decepcionou, que acabou com a sua imagem, que te roubou. Você está mais preocupado com esse cara que está ocupando muito a porcentagem do seu pensamento, do seu estresse diário, e deixa de perguntar para um amigo que está ali do seu lado se ele está bem. E deixa de sair, deixa de presentear, deixa de falar coisas boas, deixa de dar boas gargalhadas com quem está do seu lado. Daí Deus, como um pai amoroso, ele vem e te diz: eu quero que a partir de hoje você foque energia naquilo que está com você, porque eu sou um Deus que age com o que resta, com o que está do seu lado. É tão difícil para mim e para você conseguir dizer amém por aquilo que nos resta, por aquilo que a gente tem que parece que não é nada, não é suficiente. A gente sempre quer dizer amém por aquilo que vai vir, pelo novo, por aquilo que a gente espera. Quando alguém fala para você que você tenha muito sucesso na vida, amém. Agora, quando alguém diz que esse boleto que você esteja aí seja pago, você não diz amém. É diferente. Você diz, ai, tomara, entendeu? Porque a gente fala amém por algo que a gente quer de espetacular e Deus nos instrui a falar amém por aquilo que a gente já tem. Sabe por quê? Porque para Deus não existe algo novo se você não souber reconhecer o que você já tem na mão. Se você não souber valorizar o que você tem, Deus nunca vai te dar algo novo. Por isso que é tão ao contrário do que eu e você pensamos. Olha só, observem a postura de Jesus Cristo quando os discípulos começaram a abandonar. Veja bem o exemplo aqui que Jesus nos deixou no livro de João. Acompanhem comigo essa leitura. João capítulo 6, do 60 em diante, diz-nos assim, ó. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito dá vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas alguns de vocês não creem em mim.
Jesus sabia desde o princípio quem acreditava nele e quem iria traí-lo. Quando Jesus ele disse que não acreditavam nele, ele quis dizer que, na verdade, eles não valorizavam aquilo que restava, aquilo que estava ao seu lado. Por isso ele falou: e o que vocês vão fazer quando o Filho do Homem for para o céu? Daí vocês vão reclamar depois que vocês me perderem? É mais ou menos isso que a gente faz, a gente reclama depois que perde, mas enquanto tem a gente não valoriza. E o engraçado é que, ao ouvir isso, muitos foram embora. Se você continuar ali a leitura um pouco mais para frente, Jesus depois ele pergunta para os outros 12 que restaram: e vocês? Também não vão querer ir embora? Porque Jesus não foi atrás de ninguém, não? Não foi. Jesus não disse: por favor, fica comigo. Sabe por quê? Porque Jesus só queria ao lado dele quem realmente estivesse disposto a ficar até o fim. Quem restasse, quem realmente permanecesse ali. Então, hoje, pare de ir atrás daquilo que já se foi. Se você tiver que ir atrás de alguém, que seja o que fala no versículo 68, olha só. Simão Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Se você tiver que correr atrás de alguém, que o único ser que você corra atrás seja o que tem palavras de vida eterna. Seja Deus. Aliança, gente, não é para pessoas que estão com você quando você é conveniente e necessário. Sabe? Quando você está agradando, quando você está pagando, quando você está ajudando, quando você está passando a mãozinha na cabeça. Esse tipo de pessoas não é para você fazer aliança. Aliança é para pessoas que não saem do seu lado, não importa o que aconteça. Então, para hoje de chorar por aquilo que se foi. O que se foi, se foi. Quem te deixou não poderia ficar do seu lado para as maravilhas que Deus tem para a sua vida. Entenda, Deus vai tirar do teu caminho todo aquele que só quer em você uma oportunidade. E Ele vai deixar do teu lado aquele que realmente quer uma aliança. A Bíblia diz que aquele que permanece fiel a Deus, permanece é aquele que resta, é aquele que fica, é aquele que fica até o final. Esse é o que permanece, normalmente é o que resta do seu lado. Esse sim, esse pode pedir o que quiser a Deus e Ele o dará. Eu não sei se você está conseguindo compreender a dimensão dessa mensagem que Deus quer te transmitir hoje. Eu realmente acho que eu posso estar lidando aqui com diversas pessoas. Talvez você esteja vivendo algo que ficou lá no seu passado. Você está aqui, mas o seu cérebro ainda está vivendo lá no passado. Ou então, talvez você seja outro tipo de pessoa, seja aquele que está esperando algo acontecer para daí sim viver o extraordinário. Ei, o que Deus está te chamando hoje para viver não tem nada a ver com o seu destino nem com o seu passado. Tem a ver com o que está acontecendo hoje, com a sua realidade. É isso que Deus quer tocar e que Deus quer, a partir de hoje, mexer e revolucionar na sua vida. Quando a gente consegue compreender exatamente o que Deus quer nos transmitir, que sempre vai de confronto com o nosso pensamento humano, a gente consegue entender como, por exemplo, Neemias construiu os muros de Jerusalém com o resto das pedras que sobraram, com o resto das pedras. A gente consegue entender como Samuel ungiu Davi, que era o filho que restava, porque os lógicos não eram os responsáveis pela unção, era o filho que não era tão lógico, era o que restava, era o que estava lá fora. A gente consegue compreender como Jesus alimentou aquela multidão inteira com 5 pães e 2 peixes. Era o que restava, só tinha 5 pães e 2 peixes. Para nós não dá para fazer nada com isso, mas para Deus isso foi o milagre que alimentou todo mundo. Entenda, com tudo isso que acontece na Bíblia, a regra é muito clara. Deus faz milagres com o pouco que te resta, com aquilo que tem na tua mão. É exatamente qualquer coisa que tenha na tua mão que Deus quer
para que ele possa multiplicar a partir daí. Uma das passagens mais lindas da Bíblia neste aspecto é o naufrágio de Paulo na ilha de Malta. Vamos ler só o finalzinho, olha só como termina. Pega essa comigo, Atos 27, 44. Depois, se você quiser, você pega toda a história, mas olha só o final. Os outros se agarraram às tábuas e pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Chega uma hora que o barco bate nas rochas e só fica os restos. E daí, só tem uma forma de eles chegarem na ilha: usarem os restos que sobrou do barco para se salvar. Entendeu? Eu não sei o que você está passando aí do outro lado. Eu não faço ideia de como está a sua vida nesse momento, mas eu creio num Deus capaz de operar milagres a partir daquilo que resta na tua vida. Creia nisso também, porque Ele é extraordinário para fazer na sua vida muito mais do que você pediu, pensou ou imaginou que Ele fosse capaz de fazer. Deixe-se ser surpreendido por Deus, porque é com isso aí que você tem na mão que Ele quer agir a partir de hoje. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, de paz e prosperidade, que essa mensagem tenha feito muito sentido na sua vida e até semana que vem, neste mesmo canal. Beijo grande!